97. Um ouro post-apocalíptico capítulo 624, do céu autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Tremores intensos vinham do telhado. Wang Xi usou a mão para bloquear a poeira que caía do teto, enquanto se apoiava na parede para se equilibrar. Tossindo secamente, ligou o rádio e gritou nele com voz estridente. O que vocês estão esperando? Atirem neles. Revidem. Sim, sim. Os bandidos imediatamente se agacharam ao lado da janela e atiraram com suas armas contra as figuras que se aproximavam. Wang Xi rangeu os dentes de fúria. Seu rosto severo se contorceu, sem qualquer traço de beleza. 6 foram capturados. Jiang Xiaoyou, no telhado, provavelmente também não teve muita sorte. Embora estivesse angustiada com a perda de seus 2 lutadores, ela estava furiosa. Eles ousaram atirar sem qualquer aviso. Meu canhão de 40 mm vai te arrebentar. Com os dentes cerrados, ela esperou um pouco, mas o som do disparo do canhão não chegou. O rosto de Wang Xi ficou pálido como um fantasma. Será que eles destruíram os 3 alvos, além do canhão de 40 mm? Chefe, o que fazemos? O vendedor de cigarros olhou para Wang Xi, tremendo incontrolavelmente, com o medo estampado no rosto. O que podemos fazer? Eles só têm 12 pessoas. Fogo. A ordem de Wang Xi foi misturada com um grito psicótico. Ela imediatamente se virou e correu para dentro da fábrica. Seus anos de experiência lutando no deserto lhe ensinaram que o poder demonstrado pela aeronave era algo que os bandidos do clã da estação de tratamento de água não poderiam resistir. A capacidade de travar instantaneamente no atirador e no canhão escondido na sombra significava que o inimigo devia possuir uma capacidade de observação aérea superior. E seus peões? Apenas um bando de peões inúteis. As balas com rastros alaranjados faiscantes saltaram entre a estação de tratamento de água e o terreno baldio. A Força NAC usou o módulo de mira assistida dentro da armadura cinética K2 para eliminar os invasores dentro da estação. Ao mesmo tempo, seguidas por arcos de luz azul sinistros, 10 armaduras de combate T3 desceram do céu. Graças a essa capacidade de lançamento aéreo, o esqueleto cinético não era páreo para os gigantes de metal. Com precisão, os 10 pares de botas de aço atravessaram o telhado da estação de tratamento de água e invadiram diretamente o último andar. A onda de choque do impacto lançou os invasores para o ar e o poder de fogo dos fuzis táticos reduziu os corpos a pedaços. Apenas um breve vislumbre de interação, mas Jiang Shen percebeu que 10 gotas vermelhas desapareceram no mapa holográfico. Este é o pelotão de lançamento aéreo. O último andar está evacuado, aguardando novas instruções. Avancem e eliminem os alvos inimigos no 5º, 4º e 3º andares, ordenou Jiang Shen. Roger. Após o estrondo das armas, anunciaram mais uma rodada de carnificina. Devido ao valor de reutilização dos equipamentos na estação de tratamento de água, Azor não utilizou armas como mísseis para auxiliar no combate. As 4 metralhadoras, juntamente com os 10 tanques T3, foram mais do que suficientes para eliminar os peões. Quando Jiang Shen e sua equipe particular entraram na estação de tratamento de água, o som de tiros começou a se espalhar por todo o prédio. Os invasores, encolhidos atrás dos bunkers, largaram todas as suas armas diante do fogo de supressão. Correram e se renderam. Jiang Shen disparou o rifle enquanto abria o alto-falante no capacete. Pouparemos qualquer um que se render. Qualquer outro será executado imediatamente. Era uma ordem dirigida não apenas aos soldados atrás dele, mas também contra os invasores adversários. Em um instante, o infame clã das estações de tratamento de água curvou-se aos pés do NAC. O dirigível lançou uma cápsula conectada por cabos de grafeno, transportando alguns soldados da 3ª Divisão e pessoal de logística. Eles começaram a estabelecer um posto militar no terreno baldio ao lado da estação de tratamento de água. Ao mesmo tempo, os homens de Jiang Shen assumiram o controle total da estação de tratamento de água. Debaixo de um reservatório de água, o pelotão de paraquedistas descobriu Wang Xi, que estava escondido. Um cavaleiro vestindo uma armadura de combate segurou Wang Xi pelo pescoço e a jogou aos pés de Jiang Shen. Embora Jiang Shen não concordasse com o tratamento brutal dado a uma dama, ele não sentia nenhuma compaixão por alguém que cometesse tais atrocidades. Ele tocou o queixo,
Tirou um caderno do bolso e abriu na página com informações sobre as forças de Shen. Em seguida, examinou a mulher no chão. Você é o líder do clã de estação de tratamento de água? Wang Xie. Por que você tem um nome tão engraçado? Wang Xie engoliu em seco, tremendo de medo. Através de seus cabelos desgrenhados, ela viu o homem à sua frente com o medo estampado nos olhos. Com uma vida tão horrenda, ela sabia que não teria um final feliz. Assim como o líder anterior, que ela matou na cama, sabia que seria substituída por outra pessoa. Mas não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Ela finalmente ascendeu da condição de escrava desprezível à posição que ocupa hoje. Ela ainda era jovem. Ela não queria morrer. O medo em seus olhos rapidamente se transformou em bajulação. Ela usou as mãos e os pés para rastejar até Jiang Shen. Como um cão, ela implorou sem qualquer dignidade. Por favor, não me mate, eu. Havia um toque de hesitação em seus olhos, mas rapidamente ela cerrou os dentes e a hesitação se transformou em sedução. Eu posso ser sua escrava. Minhas habilidades são ótimas. Com certeza posso te deixar excitado. Ela disse isso enquanto beijava os sapatos de Jiang Shen. Jiang Shen levou um momento para processar a atitude agradável de Wang Xie. Ele não achava que, como líder de uma força, ela pudesse cometer um ato sem qualquer dignidade. Um lampejo de desprezo cruzou os olhos de Sun Xiaorou. Ela fechou os olhos suavemente, e o dedo ao lado do gatilho acionou o interruptor silenciosamente. Fumaça se dispersou do cano. Sangue jorrou da boca de Wang Xie. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto o sangue jorrava de sua boca. Aos poucos, ela parou de se mover. Um buraco de sangue assustador marcava seu pescoço frágil. Desculpe, falhei na mira. Sun Xiaorong mostrou a língua e travou a trava de segurança. Jiang Shen soltou um suspiro e chutou o rosto ensanguentado para longe. Avise-me antes de atirar. Você sujou meus sapatos, tanto faz, há muitos prisioneiros. Ponto. No espaçoso porão, Jiang Shen viu as coleções do clã da estação de tratamento de água. Corpos nus observavam da jaula, sem qualquer ânimo nos olhos, sem reagir aos estranhos que entravam no porão. Alguns estavam algemados e outros presos a instrumentos de tortura. Pelas manchas de sangue nos equipamentos, não era difícil perceber a crueldade que ali ocorria. Não era diferente do porão dos mercenários Huizong. Os saqueadores eram tipicamente associados ao tráfico humano e, naturalmente, o hediondo comércio de escravas sexuais existia. As infelizes mulheres vinham de abrigos antiaéreos próximos, ou de campos de sobrevivência, ou de frotas mercantes, ou eram viajantes solitárias. A genética das pessoas do século 22 era excepcional, sendo difícil encontrar alguém feio. As coleções incluíam mulheres deslumbrantes, e os saqueadores incivilizados não perderiam a oportunidade de apreciá-las. Jiang Shen franziu a testa ao contemplar as atrocidades cometidas no porão. O ar estava impregnado com um fedor que lembrava o cheiro de mofo. Era nauseante. As botas pareciam pegajosas ao pisar no chão. Os azulejos refletiam uma cor oleosa e pareciam sangue e gordura que não podiam ser lavados. Era uma prisão para os escravos, ninguém limpava aquele lugar. O que faremos com eles? Se pudermos salvá-los, enviemo-los para o lar de bem-estar da base Fishbone. Se não pudermos, acabemos com o seu sofrimento. Meu cunhado é muito carinhoso, sussurrou Sun Xiaorou suavemente ao lado de Jiang Shen. Sou compassivo? Simplesmente não estou cometendo males desnecessários. Especialmente com tantos homens solteiros no NAC, isso também é outro fator a ser considerado. A proporção entre homens e mulheres no deserto era anormal. Embora a taxa de natalidade fosse a mesma, a taxa de sobrevivência era completamente diferente. Apesar de as pessoas escravizadas pelos saqueadores sofrerem muito, tanto psicológica quanto fisiologicamente, com a tecnologia médica da NAC e os cuidados adequados, elas conseguiam se recuperar. Os escravos resgatados dos mercenários de Huizong já eram, em sua maioria, casados. Isso incluía a esposa do diretor da Sexta Rua, Shuna. As pessoas que lutavam para sobreviver no apocalipse não eram exigentes em alguns aspectos. Não precisa explicar. Com as mãos atrás das costas, Sun Xiaorou sorriu. Jiang Shen optou por permanecer em silêncio. Quando estavam sozinhos, ela se mostrava surpreendentemente mais ativa do que quando estava dentro da mansão. Conversar com Sun Xiaorong fez com que,
Inconscientemente, a sensação de depressão se tornasse menos perceptível. Jiang Shen passeava pela prisão quando, para sua surpresa, encontrou um homem. O homem estava nu da cintura para cima, mas ainda usava calças. Ele tinha um corte na testa e estava acorrentado a uma cadeira, parecendo sem vida. Pela vermelhidão ainda visível em seu rosto, ele não permaneceu ali por muito tempo. Ao perceber o barulho lá fora, o homem imediatamente levantou a cabeça. Ao perceber que não eram os saqueadores, ele imediatamente fez uma expressão de quem havia sido salvo. Sou grato pela ideologia da Federação. Amigos, obrigado por me salvarem. Vocês deveriam agradecer a ideologia do NAC. Eu não sou da Federação, brincou Jiang Shen. A expressão da pessoa ficou inexpressiva por uma fração de segundo antes de ela rir sem jeito. Desculpe, eu pensei. Espera, você é do NAC? O homem pareceu ter percebido algo de repente. Ele tinha a aparência de Jiang Shen, com uma expressão como se tivesse acabado de ver um fantasma. Isso mesmo. Há algum problema? Não, nada. O homem balançou a cabeça e sorriu para Jiang Shen. Só estou surpreso, já que o Sheng fica a 600 quilômetros de Wangai. A Federação já tinha ouvido falar da NAC antes e dizia que eles eram uma força poderosa. E, de fato, isso se confirmou depois do que aconteceu hoje. Mesmo que você não tente me bajular, ainda assim vou deixar você ir. Jiang Shen deu de ombros enquanto brincava com ele. Então, você é o escravo sexual de Yuan Xie? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 625. Império Federação. Jiu Sheng não era um escravo sexual, ele era um membro do parlamento da Federação. Segundo o que ele disse, o motivo de estar na prisão foi um acidente. Jiang Shen vinha pensando sobre a Federação. No mundo moderno, sua cidade natal ficava ao lado de Yusheng. Como a visitava com frequência, considerava apenas um lugar pequeno. E nesse pequeno lugar, existiam duas forças. Federação. Império. Só pelos nomes, parecia muito mais confiável do que o NAC. Será que o Sheng neste mundo é maior? Mas, pelo mapa, ele não parecia muito diferente do mundo moderno. Somos diferentes do Império Maligno. Eles são apenas um bando de saqueadores, bandidos ou até mesmo humanos mutantes reunidos. Somos superiores a eles em termos de tecnologia e estrutura. O parlamentar se exaltou imediatamente quando o Império foi mencionado. Nesse momento, ele já havia trocado de roupa e estava vestindo seu terno anterior, sentado em frente a Jiang Shen no prédio do posto militar. Antes do início da conversa, Jiang Shen explicou que era o capitão da Ordem As, representando o NAC para discutir cooperação e comércio. O membro do parlamento imediatamente expressou sua receptividade ao saber que Jiang Shen vinha em busca de paz. Ele recomendou veementemente que Jiang Shen trabalhasse com a Federação e se mantivesse afastado do Império Maligno. É mesmo? Então, por enquanto, aceitarei o que você disse. Jiang Shen anotou algumas coisas no caderno com ar descontraído, girou a caneta na mão e bateu com a ponta na mesa. Há um ponto que não entendi. Em Wangai, os humanos mutantes são inimigos de todos os sobreviventes. Nós os consideramos iguais aos canibais. Porque o Império os aceita. Inicialmente, Jiang Shen queria usar a palavra tolerante, mas mudou de ideia. Jiu Shen tomou um gole do chá e saboreou o gosto. Ele nunca havia bebido um chá tão delicioso. O aroma fresco não era algo que um chá modificado pudesse produzir. Ao ouvir a pergunta de Jiang Shen, um misto de desdém surgiu em seus olhos, mas logo desapareceu. Aceitar. Ah! Aqueles bastardos esqueceram o básico da dignidade humana. Mas não se pode culpá-los. Afinal, saqueadores são saqueadores. Talvez eles sintam algo familiar nos humanos mutantes. Precisamos de informações objetivas, disse Jiang Shen, frustrado. Jiu Sheng se recompôs ao perceber o tom de irritação em sua voz. Simplificando, eles estabelecem regras em seu próprio território. Por exemplo, como os humanos mutantes são naturalmente violentos, eles permitem que os mutantes usem violência limitada contra pessoas consideradas inferiores, e se referem a isso como intimidade familiar, zombou Jiu Shen. Essa é uma regra estranha. Se fossem sobreviventes de Wangai, eles já teriam virado a mesa e sacado suas armas, interrompeu Anzao, que estava de pé ao lado. A situação em Yusheng é diferente da sua. Vocês são o principal campo de batalha antes da guerra,
onde a concentração de mutantes e o número de armas de fogo deixadas para trás são muito maiores em comparação com o nosso lado. Vocês provavelmente notaram que o pessoal do clã da estação de tratamento de água usava rifles caseiros, explicou Jiu Shen. Qual é o tamanho do território? Da margem oeste do lago até o rio Gan, metade da cidade está sob o controle deles. População? 150 mil. Eles controlam mais da metade dos sobreviventes de Shen. Parece que você é mais fraco em comparação a eles. Jiang Shen sorriu. Jiu Shen acrescentou rapidamente. Não é necessariamente esse o caso. Eles ocupam as terras mais férteis, fizeram amizade com a tribo humana mutante e acorrentaram os sobreviventes normais. Embora tenhamos vantagem em termos de equipamento, eles têm muito mais gente. E especialmente. O parlamentar hesitou, mas depois continuou. Eles estão discutindo a possibilidade de permitir que canibais comam humanos para que possam unir forças. Talvez ele tenha achado que sua resposta não fora objetiva o suficiente, então lançou um olhar para Jiang Shen antes de acrescentar cuidadosamente. É claro que apenas os escravos dos canibais têm permissão para serem devorados. Jiang Shen e Wang Zhou ficaram surpresos. Você não vai perguntar sobre a federação? Perguntou Jiu Shen em um sussurro. Não. Jiang Shen interrompeu. Nós mesmos iremos lá dar uma olhada. Estou disposto a ser seu guia, disse Jiu Shen, bajulando-o. Falaremos sobre isso mais tarde. Jiang Shen acenou com a mão, demonstrando irritação. Nesse instante, Sun Xiaorou, em seu esqueleto cinético, entrou na sala. Há sobreviventes fora do posto avançado. Eles dizem ser embaixadores da federação. É Xu Shengwei? Os olhos de Jiu Sheng brilharam. Sun Xiaorou olhou para Jiang Shen e recebeu confirmação em seus olhos. Então, assentiu. Acho que esse é o nome. Ele é o conselheiro do nosso presidente. Posso apresentá-lo a você. Jiu Sheng olhou para Jiang Shen, mostrando seus dentes brancos. Ele deveria estar aqui para negociar com o clã da estação de tratamento de água. Mas agora que fui salvo por você, o resgate deve ser seu. Não achamos que você possa pagar um resgate muito alto. Como pagamento por salvá-lo, só vou pedir duas coisas. Jiang Shen tirou o caderno do bolso. Instituto de Pesquisa de Computação Quântica. Dr. Sun. Infelizmente, Jiu Shen não conseguiu dar a Jiang Shen uma resposta satisfatória. O Dr. Sun estava na capital da federação, mas além disso não sabia nada. Quanto ao Instituto de Pesquisa em Computação Quântica, ele nunca tinha ouvido falar dele. Mas o conselheiro Xu disfarçou o arrependimento de Jiang Shen e deu respostas satisfatórias a ambas as perguntas. O Instituto de Pesquisa em Computação Quântica está localizado dentro do Império e é controlado pelo Parque de Alta Tecnologia de Qingyun, com robôs de segurança ao redor do perímetro. Além de algumas tecnologias e equipamentos de produção de computadores quânticos anteriores à guerra, não há nada que valha a pena aproveitar. Para a maioria dos sobreviventes, o sofisticado computador quântico não oferecia nenhuma vantagem. O Dr. Sun reside atualmente na Arena Kingsan, a capital declarada pela Federação. Segundo rumores, o Dr. Sun não é humano, mas sim um humano digitalizado. Ele vive dentro da arena há 18 anos sem qualquer alteração em sua aparência. Viajantes solitários e frutas mercantes o elogiam bastante, seja por sua medicina ou por seu caráter. Informação muito interessante. Jiang Shen assentiu, satisfeito. Obrigado pela sua cooperação, conselheiro Xu. Com prazer. O homem alto e magro balançou a cabeça. Em seguida, examinou a porta com um olhar antes de baixar a voz. Mas, em troca, esperamos que vocês possam nos fazer um pequeno favor. Pode ir em frente. Contanto que eu possa te ajudar. O chefe de Jiu Shen. Sem problema. Espere, o que você disse? Ele está agora em suas mãos, então deve ser bem fácil para você, certo? Os óculos em seu nariz refletiam uma luz ameaçadora. Os olhos triangulares lembravam-os de uma cobra. Xu Shengwei colocou uma sacola cheia sobre a mesa. Há 310 pontos de cristais lá dentro. O senhor presidente quer comprar a própria vida. Um ouro post-apocalíptico capítulo 626. Uma pessoa sem valor em trajes imponentes 310 cristais. Ao ver Xu Sheng colocando o saco de cristais sobre a mesa, Jiang Shen sentiu um leve escárnio na boca e resistiu à vontade de rir. Isso era o equivalente a um homem pobre perguntar a um homem rico:
Você quer ganhar 10 dólares? Como Jiang Shen não reagiu, Xue Sheng permaneceu em silêncio antes de pegar de volta o saco de cristais. Por favor, pense bem. Se você estiver disposto a nos ajudar com este pequeno favor, ganhará a amizade do presidente. O conselheiro da federação fez uma reverência respeitosa antes de partir. Jiang Shen ponderou as palavras do conselheiro antes de tomar a decisão de não executar Jiu Shen. O cara deu muito azar, ele achou que o pessoal da federação estava lá para salvá-lo, mas não era um resgate que eles trouxeram. Em vez disso, era dinheiro para comprar o caixão dele. Era também uma ordem executiva do presidente. A notícia da destruição da estação de tratamento de água pelos vândalos se espalhou rapidamente. Os sobreviventes locais demonstraram bastante cautela em relação à misteriosa, porém poderosa, organização estrangeira, ANAC. Foi somente quando descobriram que a ANAC não tinha outras motivações e apenas construiu muros sob a aeronave que começaram a relaxar. As aldeias mais ousadas enviaram seus homens e tentaram se aproximar do acampamento. Quando confirmaram que não estavam sob ataque, os sobreviventes locais começaram a interagir com os soldados em esqueletos cinéticos. Eles tiveram que fazer isso. Devido ao aumento repentino da taxa de serviço, o abastecimento de água deles foi cortado por um longo período. Embora estivessem perto do rio Gan, a água no deserto não era potável. Isso se devia à nuvem verde amarelada no ar. Sem acesso à água purificada da estação de tratamento, eles só podiam esperar ter estômagos fortes para compensar a escassa quantidade de água destilada. Esperamos que você possa abrir a válvula da estação de tratamento de água. Nossa aldeia está sem água há meio mês. Claro, nós pagaremos. Um ancião de jaqueta cinza entregou a Jiang Shen um inseto contendo apenas alguns cristais enquanto fazia a pergunta cuidadosamente. Ele era o representante eleito pela vila vizinha, o prefeito da vila dos Ansters. Qual é o seu nome? Jiang Shen não pegou a sacola cheia. Em vez disso, olhou nos olhos nublados do velho. Zubaojin, respondeu o ancião com prudência. Certo, Zubaojin. Jiang Shen sorriu. Diga aos seus aldeões que a ANAC ocupou a estação de tratamento de água. Não preciso dos seus cristais. Se quiserem água, jurem lealdade. Jiang Shen entregou-lhe a política de autonomia econômica da ANAC, mandou-o para fora do posto militar e ficou observando-o ser escoltado por 2 homens com rifles de caça. Embora a área rural não tivesse muitos zumbis, havia mutantes perigosos por ali, como garras da morte, por exemplo. Um ancião sem qualquer habilidade de combate não teria vindo sozinho. Sun Xiaoran ficou ao lado de Jiang Shen e perguntou, curiosa. Será que eles vão concordar? Eles não têm motivos para rejeitar. Jiang Shen riu. Nossas condições propostas poderiam ser descritas como uma dádiva divina. A ANAC não cobrava impostos sobre produtos agrícolas na zona econômica, e a governança da zona econômica era baseada em uma combinação de governança local e representação supervisora. E mesmo. Com o dedo nos lábios, Sun Xiaoran sorriu. A propósito, cunhado, não se esqueça do principal objetivo desta viagem. Abrigo antinuclear 071, eu sei. Jiang Shen bagunçou os cabelos exuberantes de Xiaoran. Sun Xiaoran fechou os olhos enquanto desfrutava do calor de sua grande mão. Meu cunhado não está bravo comigo, né? Com raiva de você? Ponto. De manhã. Eu atirei naquela saqueadora de propósito. Eu sei. Jiang Shen não entendeu. Você não sentiu pena? Sun Xiaoran inclinou a cabeça. Pena? Ela é líder de uma força. Você não fantasiou em humilhá-la na frente de seus subordinados e apreciar a expressão no rosto dela? Sun Xiaoran disse tudo isso com uma expressão inocente. Ponto. Eu não sou tão monstruoso assim. Jiang Shen colocou a mão no rosto. Hã? Sun Xiaoran cobriu a boca com a mão e fez uma expressão de surpresa. Ponto. Desculpe, vou compensar você hoje à noite. Vendo que Jiang Shen não disse nada, Xiaoran deu um tapinha no ombro dele com um sorriso. Jiang Shen realmente não conseguia repreendê-la quando ela tinha olhos tão inocentes. Ponto. Embora a estação de tratamento de água estivesse abandonada há muitos anos, a maior parte dos equipamentos internos funcionava de forma autônoma. No entanto, quando Jiang Shen tentou abrir a válvula de água, descobriu que ela estava emperrada. Após uma inspeção com o drone, descobriram que, sob a membrana do tanque, havia ovos de caranguejo da lama.
e a válvula estava justamente obstruída com o cadáver de um caranguejo da lama. Os caranguejos da lama eram extremamente difíceis de lidar e representavam uma ameaça maior do que os caranguejos da morte em espaços confinados. Suas garras afiadas podiam até cortar aço, pois possuíam uma carapaça resistente comparável ao aço. Com tal vantagem natural, eles não queriam mais se alimentar de detritos e começaram a devorar qualquer criatura viva que se aproximasse. A julgar pelos poucos corpos na água, os saqueadores não aumentaram os preços propositalmente. Essa foi a solução temporária que encontraram porque não conseguiam lidar com os caranguejos. Sob o comando de Wanzhou, 10 soldados em trajes cinéticos entraram no tanque de água, acompanhados por 2 soldados com lança-chamas e alguns drones beija-flor, para travar uma feroz batalha contra os caranguejos da lama. A realidade logo provou que os caranguejos da lama eram muito mais difíceis de lidar do que os bandidos da estação de tratamento de água, que só intimidavam civis. Com suas carapaças duras, eles não temiam balas e até forçaram a equipe da NACA a recuar algumas vezes. Jiang Shen então ordenou aos soldados que descarregassem alguns mísseis de combustão do dirigível. Eles fixaram agentes de aquecimento de alumínio nos mísseis e os lançaram com drones. O portão estava bem fechado. Com os drones posicionados, Jiang Shen lançou os mísseis. O que aconteceu foi óbvio. Quando os soldados romperam o portão de aço escaldante, o vapor de água fervente irrompeu pelas frestas da porta, trazendo consigo o aroma de caranguejos cozidos. Quando a temperatura baixou, alguns corajosos pularam para dentro com uma rede e retiraram os caranguejos da lama enroscados. Eram 30 no total. Isso deixou os soldados, amantes da boa comida, particularmente eufóricos. A equipe de logística do dirigível era composta por alguns cozinheiros que trabalhavam no refeitório de Fishbone. Como haviam abatido tantos caranguejos da lama que não podiam ser conservados por muito tempo, Jiang Shen ordenou que os cozinheiros preparassem alguns caldeirões gigantes no meio do acampamento, para a alegria dos soldados. Junto com algumas caixas de álcool retiradas da estação de tratamento de água, os soldados desfrutaram de um belo banquete. Os caranguejos da lama eram uma das poucas iguarias naquele deserto. Embora a carne seja venenosa, as ovas de caranguejos são incríveis. Tinham um cheiro ótimo, eram macias e diziam que também faziam os homens durarem mais tempo no banho. Mas os soldados teriam que resolver seus problemas sozinhos, já que somente Jiang Shen tinha a oportunidade de cuidar de suas próprias necessidades. À noite, em volta do caldeirão gigante, Jiang Shen, junto com os soldados de suas forças particulares, comeu ovas de caranguejo enquanto conversava com Zhao Shao. O que você acha da Federação e do Império? Não muito. Oh! Eles usam se autodenominar Federação e Império com um pedaço de terra tão pequeno, parece cômico. Wang Zhou riu. Ah, concordo com você. Jiang Shen tomou um gole do champanhe de frutas produzido na Ilha de Couro. Por que não usamos o martelo da Ordem para dar uma lição neles? A bomba de 100 quilos poderia realmente fazê-los repensar suas atitudes, sugeriu Wang Zhou em tom de brincadeira. A bomba de 100 quilos era como um meteoro. Se uma bomba de 10 quilos podia destruir um veículo, uma bomba de 100 quilos podia derrubar um prédio. Jiang Shen apenas sorriu. A diplomacia dos dirigíveis fazia parte da diplomacia. Se necessário, ele consideraria isso. Não muito longe dali, Jiu Shen, que era procurado pelo presidente, também saboreava ovas de caranguejo e bebidas alcoólicas. Mas, apesar da delicadeza e da bebida, não havia sorriso em seu rosto. Amigo, não desperdice a bebida. Que tal me dar metade? O soldado ao lado dele terminou sua bebida e deu um tapinha no ombro de Jiu Sheng com um sorriso, mas os olhos de Jiu Sheng estavam fixos na tigela. Já chega. O general já disse que os soldados que patrulham à noite e de manhã só podem beber meia tigela. Relaxa. Seu camarada deu um soco no ombro dele e lembrou. As regras da terceira divisão não eram brincadeira. Não seja tão mesquinho. Eu estava só brincando. O soldado saboreou o gosto de álcool na boca enquanto falava com desagrado. Jiu Sheng levantou-se subitamente e empurrou as 2 tigelas à sua frente. Podem ficar com ele. Então ele caminhou diretamente até Jiang Shen, deixando os 2 soldados atônitos para trás. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 627, a senha para a imortalidade. Senhor Jiang Shen, preciso da sua ajuda. Parado diante de Jiang Shen, Jiu Sheng baixou a cabeça e sua voz ficou ainda mais baixa.
Ajuda. Você não acha que o fato de eu não ter trocado sua cabeça por alguns cristais já lhe fez um grande favor? Olhando para o sombrio Jiu Shen, Jiang Shen sorriu. Há apenas 2 horas, ele experimentou a derrota, caindo do céu ao inferno. Antes, ele acreditava que seu presidente pagaria o resgate em troca de sua libertação. Não imaginava que se tratava de uma conspiração contra ele desde o início. Refletiu cuidadosamente e percebeu como era possível que bandidos desprezíveis ousassem realizar um sequestro em território da Federação, caso isso fosse permitido. Quando pensou que alguém queria tirar sua vida, ele não saiu do posto avançado da ANAC, embora sentisse medo. Se seu presidente quisesse matá-lo, ele não estaria seguro em lugar nenhum. Os saqueadores da região eram cada vez mais associados àquele homem. A menos que fugisse para o Império para se tornar escravo, sua única opção seria deixar a região. Ele não queria apenas fugir. Ele queria se vingar das pessoas que o apunhalaram pelas costas. NAC era sua última chance. Jiu Shen respirou fundo e disse lentamente, há apenas 3 dias, fiquei bêbado em um bar na cidade e depois fui levado para fora da cidade por alguém. Você acha que eu quero ouvir a sua história? Jiu Shen estava claramente com dificuldades para tomar uma decisão. Finalmente, ele se decidiu, respirou fundo e disse, vocês não estão curiosos para saber por que querem minha vida? Por causa do poder? Jiu Shen balançou a cabeça negativamente. Por causa de um segredo. Jiang Shen pareceu intrigado. Ele olhou para o desprezível membro do parlamento. Ah, é? Que segredo? Se você prometer matar o presidente da federação e o conselheiro, mate todos os desgraçados e eu lhe contarei o segredo. Você está confiante demais. A ANAC não é uma organização assassina, ironizou Jiang Shen. Mas vocês são comerciantes, certo? Os veículos de todos os comerciantes de Wangai têm o símbolo da ANAC. Não está errado, disse Jiang Shen, colocando a bebida de lado e olhando para ele. Se você conseguir me convencer, posso até te eleger presidente. Mas se você só está me enganando para me conseguir ajuda, infelizmente, terei que te dizer que não existem coisas boas assim na vida. Uma senha, disse Jiu Shen. Qual é a senha? A senha para a imortalidade. Ponto. Com a resposta de Jiang Shen e o mesmo saco de dinheiro, Zhu Jin retornou à vila dos Ansters. Ele não disse nada aos seus aldeões, que tinham semblantes esperançosos. Em vez disso, reuniu os moradores dos acampamentos de sobreviventes próximos para uma breve reunião. Embora ainda estivessem instáveis, os sobreviventes aceitaram os termos de Jiang Shen e expressaram sua disposição em se juntar à ANAC para se tornarem uma zona econômica sob a jurisdição da ANAC, controlada pelo governo militar. Eles não demoraram a se sentir satisfeitos com a decisão. Assim como Jiang Shen prometeu, a ANAC não precisava que pessoas desfavorecidas como eles pagassem muitas taxas. Com exceção de uma equipe de soldados da ANAC que patrulhava cada vila diariamente para comprar suprimentos como concreto, cristal e frutas mutantes, suas vidas permaneceram praticamente inalteradas. Ou melhor, com a presença da ANAC, o número de saqueadores e humanos mutantes diminuiu drasticamente. No 7º dia após a chegada da ordem à área rural de Uxiane, uma torre de pouso para dirigíveis em forma de U foi construída no terreno baldio entre o posto militar e a estação de tratamento de água. Ao mesmo tempo, um segundo dirigível chegou ao posto militar e trouxe consigo o primeiro lote de suprimentos. Os suprimentos incluíam munição, itens de primeira necessidade e comida, o que alegrou todos os soldados. Mesmo que fossem apenas biscoitos prensados, eles ficariam felizes, contanto que não fosse uma refeição nutritiva com gosto azedo. Neste mundo deprimente, o que poderia ser mais prazeroso do que ter a barriga cheia? O excedente de comida era trocado com sobreviventes locais. Uma caixa de biscoitos prensados podia ser trocada por até um saco de concreto, 10 cristais ou uma noite inteira de serviços de uma sobrevivente. As regras da ANAC não permitiam prostituição, mas uma troca consensual entre duas partes era permitida, desde que ocorresse fora do horário de trabalho. Como os soldados também são humanos, a repressão prolongada pode causar outros problemas. Os sobreviventes não comiam os biscoitos prensados que recebiam em troca, eles conseguiam vendê-los por pelo menos 20 cristais na cidade. Muitas vezes, não havia nenhum disponível. Após os sobreviventes obterem a aprovação de Jiang Shen,
Eles montaram tendas em frente ao posto militar e formaram um mercado considerável. Frotas mercantes que passavam ocasionalmente davam uma olhada para comprar mercadorias úteis. O dirigível parou apenas por um dia no posto avançado antes de transportar as 54 escravas resgatadas da prisão de volta para Wangai. Com a chegada do segundo dirigível, as principais forças em Uxing adotaram uma postura cautelosa. Antes, acreditavam que Anak estava apenas de passagem, mas com o estabelecimento de um posto avançado e a chegada de suprimentos, tudo indicava que planejavam ficar. Tanto o Império quanto a Federação enviaram batedores ao posto militar. Eles se espalharam pelo mercado e monitoraram de perto as ações dos estrangeiros. Ponto. Dentro da cidade, o Palácio Presidencial. Anak tem apenas 500 pessoas em suas forças, mas seu equipamento é extremamente sofisticado, com pelo menos um esqueleto cinético por pessoa. Dentro do antigo escritório, Xu Shengwei se reportava ao presidente. E quanto às armaduras de combate? Eles têm armaduras de combate? Sentado na cadeira que pertencia ao presidente, Li Zhenping perguntou o que mais o preocupava. Como herdaram as armaduras de combate das forças terrestres, a Federação não estava em desvantagem contra as táticas de invasão humana do Império. Além disso, eram as unidades de combate mais fortes da Federação. Xu Shengwei pensou um pouco antes de responder. Eles também têm armaduras de combate, mas não parecem ser de antes da guerra. Parecem feitas à mão. Portanto, sua capacidade de combate é inferior à nossa. Não necessariamente. Eles também têm um dirigível de aço com um propósito desconhecido. Li Zhenping zombou. Em que época estamos? Quem ainda usa lixo como um dirigível? Quem daria a eles a oportunidade de voar sobre suas cabeças? Sem falar das metralhadoras antiaéreas, até um canhão poderia destruir aquela coisa. O Sr. Ji está morto. Não sabemos. Anak ainda não entrou em contato conosco. Também não podemos nos infiltrar no posto militar, disse Xu Yeixen. Ponto. Arena Kingsan, o palácio no ponto mais alto da arquibancada. Ponto Imperador. Já detectamos que as forças da ANAC localizadas na estação de tratamento de água têm cerca de 500 pessoas. Elas estão equipadas com tecnologia avançada. O homem de aparência retrô estava ajoelhado no chão enquanto se dirigia ao homem sentado na cadeira dourada. Quero saber as capacidades de combate daquela aeronave. O homem na cadeira dourada estava com as pernas cruzadas, sem transmitir nenhuma aura de imperador. Exatamente como Jiu Shendi dissera, 10 anos atrás eles eram apenas um bando de saqueadores que agora expandiram seus negócios. Embora usassem palácio e traje de dragão para disfarçar seu passado, essas palavras não mudavam sua natureza. Observando suas palavras e ações, a discórdia era evidente. Não sabemos ao certo neste momento. O Império apoiou a perna no chão, levantou-se e esmagou a cadeira. Passem a minha ordem, reúnam os anciãos para discutir uma estratégia. Roger. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 628, Abrigo Antinuclear 071. Abrigo Antinuclear 071, localizado em Uxene, ficava em uma área desértica ao sul da cidade de Uyang, próximo a uma pequena colina às margens do rio Fu. Sua profundidade era de 1000 metros. Para ser mais preciso, a formação geológica da área não era adequada para a construção de abrigos antinucleares profundos, mas o projeto foi aprovado antes de 2150. Naquela época, a situação global apresentava uma tendência positiva, com rápidos avanços na tecnologia aeroespacial. Todos os países estavam trabalhando juntos e ninguém acreditava em guerra. O governo local construiu o abrigo apenas para cumprir as metas estabelecidas pela PAC, Aliança Política das Nações Unidas. Foi somente em 2155, quando o governo local percebeu a seriedade do projeto dos abrigos antinucleares, que reforçou algumas das estruturas precárias utilizadas para atingir a meta. Em 2160, o Cheng finalmente construiu abrigos antinucleares suficientes, com capacidade para 10 milhões de pessoas. No caminho para o abrigo antinuclear, o trem maglev abandonado ainda era visível. O local estava coberto de grama e ervas daninhas, com espinhos emaranhados ao longo da trilha. Os lobos, escondidos na escuridão, arranhavam suas garras afiadas e mostravam suas presas aos soldados da ANAC que se aproximavam. Esta é a cidade natal de Sun Jiao? Perguntou Jiang Shen com indiferença, enquanto encarava a placa de pedra corroída pela chuva ácida.
As letras menor abrigo antiaéreo 071 maior e menor PAC já não eram legíveis. Os galpões ao redor da estação de trem ainda apresentavam marcas de balas e combustão. Pode-se dizer isso, já que nascemos neste abrigo antinuclear. O rosto de Sun Xiaoru estava pensativo enquanto ela acariciava suavemente a placa de pedra. É como tocar no túmulo de um falecido. O túmulo pertencia a uma civilização. General, tenha cuidado. Liu Ang avistou os lobos escondidos entre os arbustos. Ele ergueu seu rifle junto com outros 2 soldados da força particular e se posicionou diante de Jiang Shen e Sun Xiaoru. Au! A matilha de lobos percebeu que havia sido notada. Eles saltaram uivando com as bocas ensanguentadas escancaradas. Os soldados apertaram o gatilho com calma e transformaram os lobos em nada. Bom trabalho. Jiang Shen deu um tapinha no ombro de Liu Ang. Mas não se esqueça de me chamar de capitão aqui. Sim. Liu Ang assentiu com a cabeça. Guardem a porta. Sairemos antes do anoitecer. Jiang Shen percebeu que ainda não era meio-dia e instruiu os soldados atrás dele. Liu Ang parecia incomodado por ter sido deixado do lado de fora. Tenho que desobedecer à ordem. Sou responsável pela sua segurança. Que perigo poderia haver em um abrigo antinuclear abandonado? Provavelmente, no máximo, haverá algumas baratas mutantes. Mas. Sem mas. Isto é uma ordem. Vendo a atitude decisiva de Jiang Shen, Liu Ang teve que acatar. Ele organizou os soldados para posicionarem os veículos em frente ao portão e criou um bloqueio temporário. Ele combinou com Jiang Shen que, se Jiang Shen não saísse até às 6 da tarde, ele enviaria reforços. O motivo pelo qual ele não derrubava as pessoas não era por falta de confiança em suas próprias habilidades, mas sim por considerações pessoais. O segredo da imortalidade estava destinado a ser controlado apenas por alguns. Ponto. Felizmente, o elevador ainda estava funcionando. Demorou meio minuto até o elevador parar no térreo. Jiang Shen então viu o portão do abrigo antinuclear 071. Cada abrigo antinuclear tinha um projeto diferente, mas as estruturas eram praticamente as mesmas. O portão em forma de engrenagem estava escancarado. Pela espessa camada de poeira no chão, o lugar estava deserto há muito tempo. Um corpo encostado na porta vestia um uniforme azul. Pela mancha de sangue no peito, a pessoa devia ter morrido de um ferimento à bala. O ataque dos invasores foi inesperado. O diretor ordenou que a segurança revidasse, mas um incêndio provocado por humanos transformou tudo em caos. Minha irmã correu para fora e encontrou uma guerreira do Exército Popular de Libertação enquanto vagava pelos destroços. Minha irmã deve ter te contado tudo isso. Isso mesmo. Jiang Shen assentiu com a cabeça. Os ideólogos retrógrados da região de Ua, organizados sob as antigas bandeiras, impunham-se a uma estrita observância da glória e da virtude. Tentavam recriar a magnificência do país em meio às ruínas. Mas até então, Jiang Shen ainda não os vira. E você? Sun Xiaoru balançou a cabeça negativamente. Aconteceu há muito tempo. Minha memória desse incidente está nebulosa. Eu apenas me lembro vagamente. Foi a igreja do crepúsculo que me acolheu. Se for um passado doloroso, não pense nisso, disse Jiang Shen em voz baixa. Seu cunhado é tão gentil. Xiaoru sorriu. Tenho tanta inveja de que minha irmã tenha te conhecido primeiro. Vamos lá. Jiang Shen tossiu secamente para disfarçar o constrangimento. Ele ergueu a arma e entrou primeiro no abrigo antiaéreo. Com o dedo batendo nos lábios por hábito, a boca de Sun Xiaoru se curvou num sorriso de alegria. Em seguida, ela deslizou os óculos de grafeno do capacete para baixo e fez o mesmo. O abrigo antinuclear estava completamente escuro por dentro, sem sequer uma iluminação básica. A barra de combustível de fusão nuclear havia se esgotado há muito tempo e os dois só podiam usar os faróis de seus capacetes. A planta é semelhante à do abrigo nuclear 027. Jiang Shen pegou um diário e tirou a poeira. Menor última entrada. Parece que bombardeamos a Ua e a fizemos voltar à Idade da Pedra. Infelizmente, estamos na mesma situação. Maior. Ele colocou o diário sobre a mesa próxima. Com o rifle carregado, continuou avançando. Grito. Um guincho agudo ecoou pela escuridão. Jiang Shen imediatamente girou seu rifle para mirar na origem do som, apenas para descobrir alguns ratos gordos encolhidos num canto. São ratos mutantes. A menos que estejam com muita fome, normalmente não atacam humanos, disse Sun Xiaoru.
Ainda precisamos ter cuidado. Jiang Shen suspirou e ligou o detector de sinais vitais no capacete. O caranguejo gigante até comeu gente. Embora tivesse acontecido num passado distante, como ela morou lá por muito tempo, Sun Xiaorou ainda se lembrava da planta do abrigo antiaéreo. Devido à falta de eletricidade, o elevador dentro do abrigo antinuclear não estava funcionando. Os dois optaram por usar a escada de segurança. Os cantos escuros escondiam perigos desconhecidos, mas eles tiveram sorte de encontrar apenas uma aranha mutante do tamanho de uma vaca e nada mais perigoso. Seus esqueletos cinéticos eram fortes demais para as presas da aranha. Sua boca gigante o atacou repentinamente da escuridão, fazendo Jiang Shen saltar antes que a cabeça da infeliz aranha fosse decepada pela adaga de Sun Xiaorou. Depois de cuidar do fluido em seu braço, ele descobriu apenas marcas superficiais de dentes na armadura que cobria seu braço esquerdo. Para evitar acidentes, ao passar pela teia de aranha, Jiang Shen esmagou todos os ovos de aranha. Finalmente, os dois chegaram ao escritório do diretor, na parte mais profunda do abrigo antinuclear. Tudo relacionado ao abrigo antinuclear foi registrado lá. Como o cérebro do abrigo antinuclear, o sistema elétrico era independente do exterior. Ele era alimentado por uma bateria separada. Não entendo uma coisa: como a Federação descobriu a senha? Foi um membro insignificante do parlamento que a obteve e o presidente achou necessário silenciá-lo, disse Jiang Shen enquanto digitava a senha no terminal. No entanto, o presidente da Federação, que sabia a senha, não apareceu aqui depois de todo esse tempo, ponderou Sun Xiaorou. Será possível que eles não saibam a localização do abrigo antinuclear? Não parece. Sun Xiaorou balançou a cabeça. No instante em que a porta do escritório foi aberta, uma luz na parede acendeu e dissipou a escuridão. Ao mesmo tempo, uma voz feminina suave chegou aos seus ouvidos. Obrigado por usar a Fallout Shelter Technology. A Fallout Shelter Technology fará o possível para lhe atender da melhor forma. O que está acontecendo? Jiang Shen sacou seu rifle e apontou cautelosamente para os arredores. O sistema de energia foi reativado. Isso é impossível. O abrigo antinuclear já deveria estar sem energia. Sun Xiaorou murmurou, encarando a tela na parede. Um Ouro Post-Apocaliptic capítulo 629. O diário do diretor. Os dois esperaram por um longo tempo na porta, com seus rifles apontados para a entrada, que não ficava muito longe. Mas depois de uma longa espera, não havia nada. Alguém entrou na sala de energia para trocar a barra de combustível. Isso é impossível. Liu Wang está guardando a entrada do abrigo antinuclear. Ninguém deveria ter conseguido entrar. Jiang Shen colocou o rifle atrás das costas. Ele pegou um terminal de drones do compartimento de armazenamento e o colocou atrás de uma parede. 10 drones Ming saíram voando da colmeia e pairaram ao redor das passarelas. Por que vocês usaram os drones? Perguntou Sun Xiaorou, curiosa. É estranho estar tão vazio aqui dentro. Deixe os drones nos protegerem. Podemos procurar informações úteis enquanto isso. Jiang Shen ativou a patrulha no terminal, examinou a entrada escura e caminhou em direção à porta. Ao passar pela porta de metal, ele viu um esqueleto com uniforme de diretor. Havia uma pistola e um diário ao lado dele. Parecia suicídio. Alguém esteve aqui antes de nós, não faz muito tempo. Sun Xiaorou apontou sua arma para o peito do esqueleto antes de falar, franzindo as sobrancelhas. Por que você diz isso? Jiang Shen pegou o diário do chão. Essas roupas, você não acha algo estranho nelas? O que há de estranho? O escritório do diretor é o centro de comando do abrigo antinuclear. A porta pela qual acabamos de passar tem um dispositivo de limpeza de bactérias por UV instalado, tornando esta sala livre de bactérias. Dentro de um ambiente selado e sem bactérias, a decomposição dos corpos é extremamente lenta. Embora 10 anos seja muito tempo, não é tempo suficiente para que o corpo dele tenha chegado a esse estado, disse Sun Xiaorou. Faz sentido. Embora 10 anos fosse muito tempo, o corpo não deveria ter se decomposto a esse ponto. E, com base nas lembranças de Sun Jiao, o diretor deveria estar no acampamento na superfície, liderando as forças de segurança no combate aos invasores. Não havia motivo para ele estar lá. Por algum motivo, alguém arrastou o corpo do diretor da superfície de volta para o abrigo. Ou talvez tenham usado outro corpo e simplesmente trocado a roupa, vestindo o uniforme do diretor. Jiang Shen examinou os arredores,
tentando encontrar pistas no ambiente. Infelizmente, ele não possuía nenhuma habilidade de detetive. Alguém veio aqui, trouxe o corpo do diretor e levou alguma coisa, murmurou Jiang Shen, olhando para o diário em suas mãos. E também deixou este diário. Essa é a única explicação. Com o dedo nos lábios, Sun Xiaorou franziu as sobrancelhas. Talvez o presidente da federação já tenha vindo aqui e trocado a barra de combustível na sala de energia. É por isso que o abrigo antiaéreo acendeu de repente quando ativamos a porta do escritório do diretor. Já que ele conseguiu o que queria aqui, então naturalmente não se importaria que Jiu Shen vazasse a senha e só queria matá-lo para proteger o segredo da vida eterna. Mas isso não faz sentido. Se ele realmente quisesse manter isso em segredo, não haveria motivo para deixar um diário como pista. Jiang Shen ficou pensativo, encarando o diário em suas mãos. Ele puxou uma cadeira para se sentar e abriu o diário. Para sua surpresa, descobriu que a parte inferior de cada página estava bloqueada por quadrados escuros feitos com caneta preta. As datas estavam ocultas artificialmente por algum motivo desconhecido. Menor na primeira semana em que o abrigo antinuclear foi fechado, ainda recebíamos mensagens do exterior. Levando em consideração as emoções das pessoas, decidimos divulgar apenas as boas notícias e censurar os relatos de batalhas que fossem desvantajosos para o PAC. Também encorajamos as pessoas dizendo que a guerra nuclear terminaria em breve, que a OTAN não era páreo para nós. Maior. Ponto. Este é o primeiro ano que passamos o ano novo no abrigo antinuclear. A partir de hoje, não podemos receber nenhuma mensagem do exterior. A linha de frente já recuou para a área do Shen. Por questões de segurança, o abrigo antinuclear entrou em silêncio de rádio e cortou completamente o contato com o mundo exterior. Essa sensação é inexplicável. É como se a sociedade civilizada tivesse entrado numa floresta e o mundo exterior estivesse completamente escuro para nós. Para sobrevivermos, temos que nos sufocar, tapar os ouvidos para não emitir nenhum som e desconfiar de qualquer informação que possa ser falsa. Até que chegue o ano em que a fechadura expire, a porta do abrigo antinuclear não abrirá. Menor um ano e 3 semanas. O trabalho diário é praticamente o mesmo, e a comida também. Para evitar que as anotações no diário ficassem muito monótonas, passei a escrever uma vez por semana. Mas parece que os dias tediosos estão chegando ao fim. Hoje, alguém veio me ver e disse ser um observador e acadêmico do Instituto de Ciências AN. Ele declarou que, para cumprir as ordens da PAC, gostaria de cooperar na realização de experimentos no abrigo antinuclear. Maior. Ele me mostrou um documento assinado pelo meu superior. Como estava entediado, concordei com o pedido dele. A única condição que impus foi não colocar em risco a vida dos moradores do abrigo antinuclear. Como diretor do abrigo, esse é o meu dever. Menor um ano e 4 semanas. O experimento começou. Embora seja um experimento, ele exige apenas a realização de exames de sangue regulares em todos os residentes. Não interfere em nada na vida dos residentes. Percebi que ele tinha uma lista de nomes, alguns nomes estavam circulados. Perguntei-lhe o significado dos círculos, mas ele não me disse. Maior. Menor um ano e 5 semanas. Uma semana após o início do experimento, ele veio me ver e disse que era hora de realizar a próxima rodada de experimentos. Perguntei a ele o que precisava e ele me disse para prender as pessoas da lista com os símbolos. Foi ridículo. Embora eu seja o diretor, isso não significa que eu tenha autoridade para fazer o que quiser. Ele me ameaçou e disse que esta era a ordem máxima do meu superior. Assim que o abrigo antinuclear estivesse isolado para uso a longo prazo, o plano deveria ser executado. Se eu rejeitasse a ordem, seria considerado traição. Ok, eu cedi. Vocês podem testemunhar todas as consequências. Essa maldita missão, droga. A contragosto, contei a todos que os sobreviventes da lista foram diagnosticados com uma doença genética perigosa. Eles serão obrigados a entrar na câmara de hibernação para aguardar tratamento futuro. Há uma menininha na lista. Seria cruel demais tirar a criança de seus pais, então tirei o nome dela da lista. Fiz uma boa ação. Felizmente, a missão foi concluída com sucesso, sem causar pânico generalizado no abrigo antinuclear. O experimento 30 começou oficialmente, e todos os picolés congelados nas câmaras de hibernação são seus sujeitos de teste. Ponto. Menor um ano e 9 semanas. Finalmente descobri hoje que o observador nomeado pelo meu superior tem autoridade igual à minha no abrigo antinuclear.
Eu posso chamar robôs de segurança, mas ele pode ordenar que os robôs de segurança larguem suas armas. Quanto a como descobri? Bem, estávamos em conflito. Ele me pediu a garotinha que eu havia retirado da lista, e eu exigi que ele liberasse os dados do experimento. Ele se recusou alegando confidencialidade, então recuei e exigi informações sobre o estado de saúde deles, mas ele também se recusou. Maior. Ponto. Menor, e isso é maldade demais. O que eu descobri? O que eu fiz? Como ele pôde mentir para mim e cometer atos tão hediondos? Não posso esperar mais. Precisamos fazer alguma coisa. Mesmo que os robôs obedeçam, meus soldados ainda me são leais. Maior. Hoje, organizei as forças de segurança. Atacamos o laboratório e encontramos os corpos das pessoas da lista. Todas as pessoas que entraram no laboratório chegaram a um acordo tácito para manter em segredo o que viram. Descobri, em um ambiente confinado, que as pessoas são muito mais frágeis do que pensam. Não podemos prolongar isso por mais tempo. Temos que sair daqui. Assim que este lugar atingir o nível mínimo de confinamento possível, iremos embora. A escuridão é sufocante. Ponto. Menor, recuso-me a cumprir uma ordem para sacrificar algumas pessoas em troca da imortalidade. Maior. Havia muitas páginas arrancadas do diário, e ele registrava apenas os 2 primeiros anos após o fechamento do abrigo antinuclear. Mas, mesmo com apenas algumas frases curtas, Jiang Shen conseguiu decifrar as informações ocultas neste diário. Outro observador? O acadêmico Kim também era um deles. Ele usou o Fallout Shelter 027 para simular mudanças em uma civilização em um ambiente isolado. Ele começou a suspeitar que todos os abrigos antinucleares realizavam experimentos quase insanos. Xiaorou. Jiang Shen largou um diário e respirou fundo. Você ainda se lembra da vida no abrigo antinuclear? A maioria das minhas lembranças são vagas, mas me lembro de tudo sobre minha irmã com clareza. Ela era muito fofa naquela época. Não se trata de Sun Jiao. Você se lembra que muitas pessoas desapareceram naquele ano? Sun Xiaorou balançou a cabeça e levou a mão ao rosto em resposta à pergunta de Jiang Shen. Cunhado, repare na hora. O diário registrou que os experimentos foram concluídos 1 ano e 9 semanas após o encerramento. Eu ainda nem tinha nascido. Jiang Shen levou um momento para processar aquilo antes de perceber. Ele fechou o diário e se levantou. Está ficando tarde. Já que não há pistas aqui, é hora de ir embora. Sun Xiaorou ainda não estava convencida. Ela vasculhou o escritório cuidadosamente, mas ainda não conseguiu encontrar nenhuma pista útil. Ela cerrou os dentes e fez uma expressão derrotada. Parece que viemos aqui à toa. Não necessariamente. Jiang Shen deu um tapinha no diário. Ainda assim, conseguimos encontrar algumas informações úteis. O diário pode não ser verdadeiro. Tanto a localização do diário quanto as mudanças óbvias fazem parecer muita coincidência, lembrou-lhe Sun Xiaorou. Eu sei. Jiang Shen assentiu. Mas esta é a única pista. Precisamos encontrar aquele observador. Se ele ainda estiver vivo. O paradeiro do observador não estava registrado no diário. Talvez tivesse sido registrado originalmente, mas as páginas foram arrancadas. Se ele não estivesse morto, o segredo da imortalidade deveria estar em suas mãos. Mas, ao pensar nisso, Jiang Shen começou a sentir uma dor de cabeça. Era mais difícil encontrar alguém no deserto do que lutar contra a mãe das garras da morte. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 630. A capital do Império. Antes de partirem, Jiang Shen e Sun Xiaorou foram separadamente para a sala de energia e para o centro de hibernação. Como Sun Xiaorou suspeitava, alguém chegou ao abrigo antinuclear para instalar uma nova barra de combustível. Essa pessoa chegou a morar lá por um longo período, mas por algum motivo, ou talvez por ter alcançado seu objetivo, foi embora. E já fazia anos. Após sua saída, ele desligou a energia do abrigo antinuclear até que Jiang Shen digitou a senha no terminal para finalmente ativar o abrigo antinuclear 071, que estava inativo. A imortalidade, ou pelo menos o prolongamento da vida, faz parte do plano de colonização intergaláctica, embora não seja necessária. A Igreja do Crepúsculo tentou me trazer para cá, e eles conseguiram. Mas, como não sabiam a senha do escritório, não puderam fazer nada em relação às coisas lá dentro. Será que a porta não poderia ser arrombada? Perguntou Jiang Shen.
De acordo com o que Anjo Yua disse, a porta do escritório no abrigo antinuclear 027 foi aberta à força. Só se fosse permitido pelo projeto. Caso contrário, mesmo que você explodisse todo o abrigo antinuclear, talvez nem conseguisse abrir esta sala. Sun Xiaorou suspirou. Jiang Shen processou essa informação e balançou a cabeça negativamente. Isto está demasiado escuro. Ele se referia tanto a este local, 1000 metros abaixo da superfície, quanto ao próprio abrigo antinuclear. Sun Xiaorou sorriu e continuou o assunto. A igreja finalmente conseguiu coletar algumas pistas interessantes fora do abrigo antinuclear. Por exemplo, os experimentos do observador e a recusa do diretor em continuar com o experimento envolviam uma garota. A garota riscou a lista mencionada no diário. É possível. Sun Xiaorou assentiu seriamente. Já que ela foi escolhida como cobaia, deve haver algo de único nela. Observadora, garota. Apenas essas duas pistas. Jiang Shen vasculhou todo o abrigo antinuclear sem encontrar o laboratório mencionado no diário. Sun Xiaorou vasculhou cuidadosamente suas memórias de quando era jovem e não se lembrava de nada sobre o laboratório. Os horríveis experimentos conduzidos pelo observador foram levados para o túmulo junto com o abandono do abrigo nuclear 071. Mas, além do segredo da imortalidade, os dois também encontraram algumas coisas interessantes. Um computador quântico experimental, um dispositivo de plantio sem solo desmontado e alguns itens disponíveis apenas em abrigos antinucleares. Foi uma grata surpresa encontrar um computador quântico ali, já que a maioria dos abrigos antinucleares abandonados havia sido arrasada por saqueadores. Os componentes eletrônicos e o material especial do computador quântico poderiam ser usados para fabricar armas. Como o computador quântico não havia sido descoberto por saqueadores, isso significava que estava bem escondido. Os dois deram um passeio pelo abrigo antiaéreo. Depois de confirmarem que não havia mais nada útil, marcaram os itens que precisavam ser removidos. Junto com o diário, Jiang Shen e Xiaorou estavam no elevador enquanto retornavam à superfície. Ao pressionar o botão de partida, ele levantou o braço esquerdo e olhou para o relógio no visor. Eram exatamente 6 horas. Ao chegarem à superfície, todos os soldados foram recebê-lo. General, se o senhor não tivesse aparecido agora, teríamos caído. Liu Wang ficou aliviado ao ver Jiang Shen. Já está tão tarde. Jiang Shen ergueu o olhar. O dia escureceu completamente. Parecia que ia chover. O que você pretende fazer com o abrigo antinuclear? Perguntou Sun Xiaorou. Assumam o controle temporário do local e mantenham pelo menos um posto de inspeção aqui. Bem como um cemitério, disse Jiang Shen enquanto examinava os corpos ao redor. Com um sorriso gentil, Sun Xiaorou acenou com a cabeça suavemente. Ele ordenou que Liu Wang, acompanhado de 5 soldados, guardasse o local enquanto Jiang Shen entrava no veículo e retornava ao posto militar. Antes do anoitecer, um helicóptero chegaria, trazendo os suprimentos e reforços. Arena Kingsan, a capital do Império. No início, o Império não se chamava Império, mas tinha um nome simples, Reunião dos Sobreviventes de Kingsan. As pessoas de lá estavam longe de serem amigáveis. Ocasionalmente, realizavam trabalhos mercenários enquanto saqueavam nas sombras. Mas as aldeias oeste do Ryugan formaram uma aliança e se autodenominaram Federação. Elegeram um presidente por meio de votação e estabeleceram uma estação base de rádio para lançar propaganda contra os moradores próximos. Os sobreviventes de Kingsan perceberam isso, aproveitaram a oportunidade para limpar seu nome e adotaram um nome diferente. Partindo do princípio de que jamais seriam inferiores ao seu arqui-inimigo, a Federação, eles se autodenominavam Império. Utilizando a ideologia de reconstruir a civilização e promover a abertura e a liberdade para atrair comerciantes e impulsionar o crescimento populacional na região, a Federação gradualmente se tornou um próspero centro de convivência. Contudo, com o aumento do fluxo migratório, leis frouxas, corrupção e criminalidade prosperaram e se espalharam por todos os cantos da Federação como uma praga. Tudo ali podia ser comprado com um preço claramente definido. Independentemente de se tratar do cargo de presidente ou da chefia de um membro do parlamento. O contrário era verdadeiro para o Império. Com suas origens como saqueadores, eles carregavam consigo a tradição de bandidos desde sempre, então optaram pelo caminho do poder centralizado. Eles reuniram um grupo de saqueadores e deram ações a mercenários poderosos,
e então aceitaram a tribo dos humanos mutantes como sua. Pessoas com histórico de crimes podiam se tornar cúmplices para compartilhar o poder, enquanto os honestos só podiam trabalhar duro. A estrutura social era clara, simples, mas estabelecia uma pirâmide de poder primitiva. Quanto a quem seria o imperador, a sucessão patrilinear definitivamente não funcionaria. Do contrário, os chefes dos saqueadores e mercenários não ficariam nada satisfeitos. Então, quem deveria ser o imperador? O primeiro líder foi um líder inteligente. Ele desenterrou o sistema de abdicação da coroa, profundamente enraizado na história. Qualquer um podia ser imperador, e todos se revezavam no papel de imperador. Federação e império. Era difícil dizer quem era mais hediondo e quem era mais civilizado. Como aquilo era um terreno baldio, era uma caçamba de lixo. Esta é a história do império e da federação. Um mercenário com um rifle PK-2000 nas costas levou Zhao Baodong para atravessar os portões enquanto explicava a história. Zhao Baodong, um ex-sobrevivente de King Pu. Ele se juntou à divisão de caçadores da base Fishbone e eliminou a fonte da bactéria com Jiang Shen há muito tempo. Mas ele não estava tão bem quanto seu amigo Ma Zhongxian. Aquele já havia se tornado o chefe da divisão de caçadores, enquanto ele era apenas o capitão de um pelotão de reconhecimento. Ele não podia ser culpado, já que tomou a decisão errada desde o início. A primeira comunidade de sobreviventes que Jiang Shen visitou foi a dele, e o que ele fez? Não só rejeitou a proposta de lutar ao seu lado, como também sacou um canhão sem recuo e mandou Jiang Shen embora. No fim, Jiang Shen não buscou assumir a responsabilidade perante ele. Mesmo com uma arma apontada para Zhao Baodong, ele cooperou. Sem os sobreviventes de King Pu, a fonte da bactéria X2 não teria sido eliminada apenas pelas armaduras de combate. Ele acreditava que, se conseguisse ter sucesso em suas missões, poderia ser promovido. Por isso, solicitou transferência para o Sheng e embarcou no dirigível de suprimentos com o pelotão de reconhecimento. Após entrar pelo portão, ele parou em frente à arena. O mercenário encarou, e o guarda com o rifle improvisado também o observou. Zhao Baodong imediatamente tirou do bolso, com um sorriso, 4 cristais do tamanho de grãos de areia e os enfiou na mão do guarda. Em seguida, apontou para o mercenário ao seu lado. Junto. Sem dizer nada, o guarda jogou o cristal no detector, e o número parou em 4. Zhao Baodong parecia nostálgico, observando o número oscilar para cima e para baixo no detector de cristal. A Sexta Rua não utilizava esse equipamento há muito tempo. Em toda a província de Suang não havia qualquer vestígio desse dispositivo. As pessoas usavam os créditos da NAC para comprar mercadorias, então os cristais se tornaram um produto. Por isso, muitos soldados não queriam ser enviados para cá. Comparado ao avançado Wangai, esta era uma cordilheira pouco desenvolvida. Mesmo assim, sem dizer uma palavra, o guarda acenou com a arma e olhou para os sobreviventes atrás dos dois. O mercenário ao lado de Zhao Baodong imediatamente puxou as mangas da camisa para sinalizar que podia passar. Não precisamos entregar nossas armas ao entrarmos na cidade? Não precisa. Você só precisa fazer isso quando entrar no palácio, disse o mercenário. Palácio? Zhao Baodong fez uma pausa por um segundo. Está bem ali. No final do corredor, o mercenário apontou para o ponto mais alto da arena. Ao entrar na arena aberta, uma explosão de paisagens invadiu instantaneamente sua visão. O vasto campo estava desprovido de grama. Em vez disso, havia mercados, casas e até pomares. O local era cercado por muros naturais que o protegiam como muralhas de uma cidade. Em um alto pedestal, tremulava a bandeira do Império. Esta era a capital. Vale mencionar que a arena do século 22 era muito maior em comparação com a do século XX e era comparável a um campo de golfe de 9 buracos. Incluindo a área subterrânea, a arena poderia acomodar um total de 50.000 pessoas. Este era o centro do Império. Obrigado, camarada. Se precisar de alguma coisa, pode me encontrar no bar. Antes de aceitar novas missões mercenárias, estarei lá. O mercenário assinou para ele e desapareceu rua abaixo. Conforme o acordo, Zhao Baodong pagaria um imposto equivalente a 2 portões de cristal, e o mercenário o traria até aqui, dando-lhe uma vívida aula de história. Para Zhao Baodong, valeu extremamente a pena adquirir informações tão valiosas com apenas 2 cristais. Embora o orçamento da missão fosse generoso,
Era melhor usar cristais em pontos críticos. Ele tirou um pedaço de papel do bolso e confirmou pela última vez a tarefa que Jiangxi lhe dera antes de ir para o albergue. Precisava encontrar um lugar para ficar, organizar as informações que já havia coletado e, em seguida, transmiti-las sem fio para o posto militar. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.